Bom dia, amados irmãos. Hoje, o primeiro dia de semana, já se inicia uma nova semana e às 10 horas da manhã nós temos nosso culto da família aqui na Igreja Apostólica Fonte da Vida, a rua 555, no Parque Novo Mundo. E se tu quiser colocar o CEP, é 13.481.387, se for mais fácil de colocar no localizador, tá certo? O maná de hoje está no livro de Tiago, capítulo 2, vamos ver versículo 23. E cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Amigo de Deus. Amados irmãos, uma coisa muito importante que eu quero falar hoje com vocês a respeito de intimidade com Deus. Abraão buscou intimidade com Deus, era íntimo de Deus, por isso que ele foi chamado amigo de Deus, a intimidade. Sabe, querido, muitas e muitas vezes a gente gasta tanto tempo com tanta porcaria na internet, tem pessoas que passam o dia todo no celular, tá na rua, tá na mídia, tá na igreja, tá na mídia, enfim, tá na mídia. Mas não gasta tempo na presença de Deus. E muitos ainda querem receber o favor de Deus. A maioria das pessoas quer o favor de Deus, mas não quer intimidade com Deus. Intimidade com Deus é uma entrega, renúncia. Nós vemos que Abraão ele foi provado, não provado na fé, que a Bíblia, em lugar nenhum na Bíblia, está escrito que Deus prova alguém na fé. A fé não é provada. A fé não é provada de ninguém. Tá certo? Que Deus provou em Abraão foi o temor em Abraão. O temor é que nos leva à intimidade. É como o Senhor diz lá no livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, que Deus fala, eu te fiz passar pelo deserto, passar necessidade, ter isso, para ter falta de tudo, para ver o que havia no teu coração. Temor. Falando temor. E intimidade com alguém não se dá de você passar uma hora e meia na igreja com ele, no culto, sentado do lado dele, isso não é intimidade, tá certo? Isso não é conhecer a pessoa. Não é sentar na cadeira de um cinema, ou no restaurante, ou mesmo viajar horas e horas de avião, ao lado de uma pessoa, conversando com ela, isso não é intimidade, tá certo? Intimidade fala de relacionamento. E como é que eu me relaciono com Deus? Que eu tenho falado continuamente, queridos, continuamente tenho falado. Você que me acompanha no Maná sabe que eu tenho falado disso. O relacionamento com Deus se desenvolve através da leitura da Bíblia, leitura das Sagradas Escrituras, gastar tempo na presença de Deus com leitura, conhecendo a Deus. Só vou conhecê-lo através da sua palavra. Não tem como eu conhecer a Deus ouvindo falar dele. Eu posso vir para Jesus ouvindo falar, mas não tem como eu andar com ele se eu não conhecê-lo através da sua Sagrada Escritura. A gente pergunta para a pessoa, tu conhece alguma coisa da Bíblia? Alguma coisa, quer dizer, não conhece nada. Absolutamente nada. Eu vou dizer uma coisa, tem crente que nem Bíblia abre a Bíblia. Vai na igreja, não leva a Bíblia. É o celular. Aí vem o pastor fala assim, abre a Bíblia, tua Bíblia em tal lugar. Ele vai lá no celular. Não tem Bíblia, querido. Tem uns que nem Bíblia, não tem celular. Ou mesmo que tenha, está ali na Bíblia. Chega uma mensagem, ele tira da Bíblia e vai para a mensagem. Não tem Bíblia. Bíblia, queridos. Bíblia. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Estou muito franco. Eu gasto tempo na presença de Deus em leitura da Bíblia, em oração. Falei, volto a falar. Já estou lendo a Bíblia pela 5ª vez esse ano, de Gênesis a Apocalipse. Quero ver se eu consigo mais uma, completar 6 vezes de Gênesis a Apocalipse. Tá certo? Mas, dependendo da igreja que eu vou, não levo Bíblia. Por quê, pastor? É simples, coloca no telão, para que eu vou gastar tempo de abrir a Bíblia se está no telão?
A maioria pensa assim. Isso tem intimidade com Deus? Não tem, querido. A própria igreja está tirando intimidade com Deus das pessoas. O próprio sistema da igreja está impedindo as pessoas a ter intimidade com Deus. Pastor, o que o senhor está falando? É exatamente isso. Mas isso é modernismo. Exatamente, o modernismo está tirando a intimidade com Deus. Afastando as pessoas da presença do Senhor. Para que ele vai ler Bíblia? Não vai se preocupar em conhecer a Bíblia. Para quê? Está no telão lá? Quando tu fala, fulano, abre a Bíblia em tal, a igreja abre a Bíblia em tal lugar. Se ele tem a Bíblia, ele vai procurar no índice. Lá no índice, sabe onde que está o livro e pessoas que não é nova na fé. Quando a pessoa é nova na fé, ótimo, tá certinho. Mas quando a pessoa não é nova na fé, querido, ir lá no índice procurar onde está o livro, tá errado. Tá errado. É porque a pessoa não tem intimidade. Aí não tem intimidade. Aí que é o favor de Deus. Que é a favor de Deus. Deus me dá isso, me dá aquilo, me dá aquilo. Amados, eu não consigo viver sem a presença do Senhor na minha vida, queridos. Eu não consigo viver. Vou falar um fator que aconteceu comigo ontem. Eu, em respeito de mídia, eu sou analfabético. Completamente analfabético. Certo? Eu fui tentar limpar o meu celular ontem, porque meu celular está bem desgastado. Preciso trocar ele, mas no momento não está dando para me trocar. Está bem desgastado, já é antigo, tá certo? Pouca memória. Aí estava com a memória carregada. Eu fui tentar limpar. E limpa aqui. No fim, que eu acabei limpando lá, não sei, um monte de coisa. Acabei perdendo o WhatsApp, todos os contatos da minha filha, do meu filho. Eu não guardo de cabeça. Eu tinha de cabeça o contato da minha filha e meu filho, hoje não sei. Apagou, parece que apagou da minha memória. Dos meus irmãos e dos amigos. Apagou tudo. Apagou tudo. Aí eu não sabia mexer. Como eu falei, como é que eu vou mexer? E não tenho para quem ligar, porque eu não tenho nem telefone para ligar para me ajudar. Nem para quem ligar eu tinha. Aí fui orando, comecei a orar e falar com o Espírito Santo. Comecei a falar com o Espírito Santo e conversar com ele. Que eles, eu não sei como, fui clicando ali, quando eu cliquei no botão lá, nem sei como é que foi, restaurou tudo. Eu estava tentando virar, aquele negocinho que fica virando, não chega a lugar nenhum. Aí cliquei no céu entrar, que veio tudo à memória de novo, todo o contato de novo. Aí eu fui abrir o Facebook, também tudo apagado. Tem 2 Facebook, apagou tudo, não achava nenhum. O Facebook também não é meio preocupante. A única coisa que eu uso o Facebook é para enviar os meus manás, enviar a palavra, né? É para isso que eu uso o Facebook. Não uso para mais nada. Falei, mas tem muita gente que vê o maná no Facebook. Aí fui orar de novo com o Espírito Santo, comecei a falar com ele novamente. Aí tentava um jeito na hora, tentava dois na hora, e falei, Senhor, eu não sei, eu sou leigo, sou analfabético nisso. Aí eu entrei desliguei o celular, né, reiniciei, nada deu certo. Aí também não entrei não sei aonde, que de repente veio tudo de novo, os 2 Facebook. Então, querido, a intimidade com Deus. É isso que nós temos que buscar, essa intimidade. Eu só posso conhecer a Deus andando com Ele, conhecendo Ele através dessa santa palavra. Senão não tem. Como é que eu vou andar com alguém se eu não conheço? Se eu não confio? Não tem como. Não tem como, querido, andar com uma pessoa se tu não tem confiança nela. Se tu não conhece, como que vai andar com ela? Tá certo, amados? Sabe, é isso que eu tento passar para a igreja, eu tento passar nos manás, eu tento passar por onde eu for, por onde eu passo, essa intimidade. E não vou cansar de me falar isso enquanto tiver meu último fôlego de vida, mas eu vou falar desse amor de Deus, o amor de Jesus, de buscar essa intimidade, o secreto de Deus. Secreto, andar com Deus, conhecer a Deus,
conhecê-lo, sabe, de poder sentir ele abraçar. Às 12 horas, eu fui comentando com minha filha ontem, inclusive, ela me ligou, a gente estava conversando, ela me ligou, não conseguia atender a ligação, porque não entrava a ligação, né? Aí fui orar de novo, aí o Senhor caiu a ligação, eu liguei para ela, consegui falar com ela. Aí conversando com ela a respeito da frieza que está tendo na igreja aqui, a frieza dos irmãos na igreja. E nós comentamos, falei, filha, se tudo isso não tivesse acontecendo, a Bíblia estaria errada, que Jesus nos alertou sobre isso. Jesus nos alertou sobre isso. E Jesus fala assim, ó, não vai passar um tio, uma vírgula da minha palavra, sem que tudo se cumpra. E está se cumprindo. Como disse ontem, acho que foi no maná de ontem, na madrugada de ontem, quando a mulher começa a sentir a contração de parto, de uma contração para outra, demora um certo tempo. Às vezes leva 2 horas, às vezes até mais, não é? A mulher sabe o que estou falando. Mas conforme vai chegando mais perto da criança nascer, aquela contração vai diminuindo. O que é que o marido tem que fazer? Que ele, quando começa a dar contração, já correr para o hospital. Não esperar diminuir. Porque de repente a criança pode nascer dentro de casa. Tá certo? Pode nascer em qualquer hora, ou dentro do carro, qualquer instante. Então tem que correr para o hospital. E assim a volta do Senhor, essa contração está diminuindo, querido. A contração da volta do Senhor está diminuindo. E a cada momento, e Jesus deu o exemplo das 10 virgens, 5 prudentes, 5 imprudentes. Tu quer ser encontrado onde? Hora que Jesus voltar. Tu quer ser encontrado onde? É uma pergunta que eu quero deixar para ti, meu amigo, minha amiga, meu irmão, onde que tu quer ser encontrado? Que Jesus falou que ele vai vir voltar como um ladrão. O ladrão pergunta, tu que é da segurança pública, o ladrão pergunta para ti onde que ele vai entrar, qual casa ele vai invadir, qual empresa ele vai invadir. Pô, fulano, eu vou invadir tal empresa, esteja lá minha... Não. Tá certo? Assim é a volta de Cristo, queridos, sejam prontos. Por isso que a palavra desenvolver intimidade com Deus. Desenvolver essa intimidade com Deus. Vou ler mais uma vez o texto e nós vamos encerrar. Cumpriu-se a Escritura, que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputido como justiça, foi chamado amigo de Deus. Cumpriu-se o que? A Escritura. A Bíblia, a palavra, se cumpriu e está se cumprindo, dia após dia. Amém, querido? Guarda isso no teu coração, não me leve a mal. Não me leve a mal. A única coisa que eu quero é que eu tem muitos de vocês que eu não conheço. Não sei nem quem são, mas eu amo vocês, cada um de vocês. Porque cada um de vocês que está que eu envio esse maná, é uma ovelha que Deus colocou no meu caminho. É um irmão, é uma irmã. Talvez tu não entregou a vida para Jesus, mas eu tenho como irmão, como da família. Se tu não fosse da família, não estaria ouvindo esse maná. Tu teria já me bloqueado, alguma coisa assim. Amém, querido? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Sobre ti o Senhor levante teu rosto e te dê a paz. Tenham todos uma semana ricamente abençoada, repleta de vitórias, em nome de Jesus.